Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O texto sagrado diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Algumas palavras que merecem a nossa atenção nesse texto, com certeza. A palavra filho, a palavra herdeiro, que é a consequência de ser filho, mas acredito que a expressão do versículo 2, até o tempo predeterminado pelo Pai, ela é muito importante. E com isso em mente, eu gostaria que a gente pudesse avaliar o que o apóstolo Paulo, da parte de Deus, está falando através desse texto. Ele começa com uma alegoria no versículo 1 e 2. Ele fala que o filho, quando menor de idade, apesar de ser dono de tudo, ele não difere em nada de um escravo na casa. Por quê? Porque ele tem o direito legal do acesso à herança. No entanto, a herança não está liberada a ele enquanto ele é um filho menor. Ele vai permanecer debaixo de tutores e curadores, ou como diz a NVI, a Nova Versão Internacional, né, guardiães e administradores. Isso muitas vezes já constava no testamento do pai, que ele falecendo e os filhos sendo pequenos, haveria um guardião sobre a herança. Ele não poderia ter acesso a ela. Essa pessoa iria administrar até que esse filho pequeno crescesse. Qual a razão de mantê-lo nivelado a um escravo na casa sem acesso à sua herança plena? Porque, por ser menor, ele não tinha a menor condição de administrar a própria herança. Então era necessário tempo. Então quando nós lemos até o tempo pré-determinado pelo Pai, isso me faz entender que não havia uma maioridade legal única no Império Romano. Há muita discussão entre os estudiosos, e o que Paulo cita aqui nos versículos 1 e 2, se era lei ou costume no Império Romano. Para nós não faz a menor diferença se era lei ou costume, porque Paulo usa isso como uma alegoria para apresentar uma verdade espiritual, e essa verdade é válida para nós, independente do que eles consideravam ser lei ou costume, o que Paulo usou como alegoria. Curioso, eu fui xeretar a literatura antiga e descobri que há menções de que isso era lei e também há menções de que era costume. Alguns acreditam que, pela literatura falar das duas coisas, de duas uma, ou em algumas partes do Império Romano, que era muito grande e vasto, em algumas partes era costume e outra era lei, ou em relação a essas literaturas, nós temos um gap, uma lacuna de tempo. Houve a época em que era costume, houve a época em que o costume foi regulamentado em lei. Mas, como eu disse, para nós não é o mais importante. O fato é de que isso é usado como uma ilustração para falar da maneira que o Pai Celestial nos trata a nós como seus filhos. Quando no versículo 3 ele diz, assim também nós, é evidente que o paralelo está estabelecido sobre a maneira como Deus nos trata. Ao olhar para esse texto, eu diria que nós temos aqui duas lições. A primeira é a mensagem explícita. Paulo está dizendo que quando nós estávamos no tempo da lei, debaixo da velha aliança, nós éramos como os escravos que sabem que tem uma herança, porque Deus havia prometido algo, mas ainda não podia chegar a ela. O tempo predeterminado pelo Pai, como eu disse, não há nenhum indício de que tinham idade certa para a maioridade legal, como nós temos a dos 18 anos, por exemplo. Em alguns lugares,
Aos 16 anos, a pessoa poderia acessar a herança. Em outros lugares, 18, 20, 21, 24, a casos até de 26 anos, que se encontra nos registros, né, da literatura que remonta ao período do Império Romano. Mas, embora não houvesse uma época específica, havia um tempo determinado pelo Pai. Então, Paulo diz depois que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, o tempo pré-determinado pelo Pai. E que quando ele veio, nós saímos da condição de escravos debaixo da lei, ainda que com a promessa de uma herança não podíamos ter acesso, e agora em Cristo eu e você nos tornamos filhos. Essa é a maneira mais objetiva, prática e direta que Paulo aplica à ilustração. Mas, quando ele fala desse resultado da nova aliança, que nós não somos escravos, somos filhos, e que como filhos somos herdeiros, isso não muda o fato de que ainda que hoje na nova aliança estejamos vivendo essa alegria de poder chamar Deus de Pai, né? De poder não apenas reconhecer que fomos cheios de seus filhos, mas também seus herdeiros. A verdade é que Deus, assim como esse pai do Império Romano, não vai entregar a herança na mão de criança imatura. Quando você lê na Bíblia a respeito daquele filho pródigo que dissipou os bens que recebeu, ele, né, é um relato que todo mundo conseguia entender o que Jesus estava falando, e ele exemplifica o que acontece com gente que sem maturidade é introduzido na sua herança. Ele acaba desperdiçando aquilo tudo. E algo que nós precisamos entender é que se nós queremos viver a plenitude do que Deus tem para nós vamos precisar de mais do que fé. De forma alguma eu estou insinuando que a fé não é importante. A fé é fundamental. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Tiago diz, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida, ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. A fé é essencial, e eu tenho dedicado muito tempo da minha vida a ensinar fé. Mas algo que nós temos que ser honestos, é que só com fé, nós não vamos provar tudo que Deus tem. Sem fé a gente não prova nada, mas só com fé, nós não vamos provar tudo. Porque muitas vezes a Bíblia vai falar da importância de fé e alguma coisa a mais. Por exemplo, Hebreus 6,12 diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança, ou paciência, dependendo da sua versão da Bíblia, herdam as promessas. As pessoas não herdam as promessas só com fé, é fé e paciência, é fé e perseverança. E 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele faz uma afirmação que eu julgo ser importante. Ele começa dizendo assim, acrescentai a vossa fé. O que significa acrescentar a fé? Ele está dizendo a fé já está aí, mas ela não pode ficar sozinha. Tem que ter um acréscimo. A fé tem que ser somada de algo mais. Então ele diz o seguinte, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque ele diz, porque essas coisas, em vós existindo e aumentando, então ele começa a falar não só da importância de haver acréscimo à fé, mas de que esse acréscimo também permaneça e cresça. E ele, finalmente no versículo 10, ele diz, que vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Você quer chegar até o fim, quer cruzar a linha de chegada, você precisa de fé. Sem fé não tem nem jeito de chegar lá. Mas você tem que acrescentar algo mais à sua fé. E nós somos parte de uma geração que tem aprendido bastante sobre fé. Mas nós saímos de um extremo, onde antes da reforma, nem a salvação era mais pela fé, era pelas obras. Mas agora temos ido para um outro extremo, onde quando você ouve algum tipo de ensino e pregação nas igrejas, parece que só fé é tudo que você precisa para acessar a plenitude do que Deus tem para você. Eu quero te dizer, isso não é verdade. De acordo com esse texto, você pode ter a fé que te transforma em filho, mas você pode viver como um escravo, sem experimentar a plenitude da sua herança. Porque para experimentar a herança plena, você vai precisar descobrir o assunto que nós vamos abordar hoje, maturidade. Mas antes de falar de maturidade, que é o meu foco e o meu propósito, eu quero primeiro dar uma volta e falar um pouco sobre herança. Porque se eu quero valorizar a maturidade como o acesso à herança, como a ponte que te leva lá, nós precisamos, para que a ponte seja valorizada, nós precisamos valorizar o destino. Agora, culturalmente falando, herança é uma palavra que não produz muita reação na cabeça da maioria de nós, os brasileiros. Porque a maioria de nós, quando digo maioria, é a grande maioria de nós, não sabe o que é receber uma herança.
a maioria dos brasileiros não recebeu herança dos seus pais. Da minoria que recebeu, a maioria dessa minoria que recebeu nunca recebeu uma herança expressiva, daquelas vultuosa. Um dia desses encontrei um irmão da igreja, estava com a cara desanimado. Falei, querido, tudo bem? Ele, Falei, o que está pegando? Eu falei, não, pastor, recebi uma herança. Falei, desde quando isso é ruim, para você estar com essa cara? Não, pastor, é que herança não é essas coisas. Como assim? Não, pastor, é só uma casa. Falei, ainda é uma casa. Não, pastor, é uma casinha, sem vergonha. Eu falei, ainda é uma casinha. Ele falou que vai ser dividido em 25 pessoas. Ele falou, não sei se o custo da partilha não vai valer mais do que cada um de nós vai receber. Ele estava desanimado, porque a maioria nunca recebeu uma herança. Papai, quando partiu para a glória, deixou em nós, os filhos, um legado extraordinário de fé, de educação, de um monte de coisa. Mas não deixou quase nada. Quer seja pelo fato do Brasil ser ainda uma nação em desenvolvimento, quer seja pela falta de uma mentalidade de construir algo para o futuro, a verdade é que a maioria de nós, na prática, não sabe o que é herança. Herança é aquele negócio que de vez em quando a gente vê num filme desse da produção de Hollywood, que você descobre que alguém, da noite para o dia, virou milionário, bilionário, e aí a gente tem um misto de raiva, com inveja. Você pensa, nunca aconteceu comigo. Aí, de repente, cai a ficha, você diz, mas também não aconteceu com ele, porque a história não é verdade. E aí você meio que se sente vingado que não aconteceu com o outro, assim como não aconteceu com você. É mais ou menos aquela psicologia de compensação, nem eu, nem ele. Então, muitas vezes, quando Deus está falando sobre herança, esse negócio não empolga, não provoca reação na gente. Então, eu vou pedir uns minutinhos para falar um pouco da herança, antes de entrar no nosso assunto da noite, que é o meio pelo qual você pode acessá-la de forma completa. A nossa herança não é uma coisa qualquer. Paulo usa basicamente as mesmas palavras, aqui em Gálatas 4, 6 e 7, que ele usa em Romanos 8, de 15 a 17. A diferença é que lá em Romanos 8, ele acrescenta um detalhe que não temos na leitura inicial aqui de Gálatas. O texto que nós lemos aqui de Gálatas 4, 7, diz que se nós somos filhos, somos também herdeiros. E essa afirmação, ela por si já é uma grande bênção. Mas o texto está dizendo que nós somos filhos e como filho herdeiro de Deus. Em Romanos 8, 17, ele diz, se somos filhos, somos herdeiros de Deus. E lá ele acrescenta, e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Você quer saber quão herdeiro você é só descobrir o quanto Jesus tem de herança. Porque se você é co-herdeiro, você é herdeiro juntamente com, você é tão herdeiro de Deus quanto Jesus é. Só uns 3 aleluia, acho que vocês realmente não entenderam. Vamos explicar isso por outro texto. Em 1 Coríntios 3, 22, Paulo diz assim, tudo é vosso. Aí um dia um irmão, em nome da dúvida, que era na verdade uma incredulidade mascarada, ele chega para mim e fala, pastor, esse tudo não é bem tudo não é? Isso aí é meio retórico, não é? Eu falei, vamos avaliar o texto inteiro? Porque em 1 Coríntios 3, 22, Paulo não diz só tudo é vosso, ele diz tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu falei, vamos olhar as 3 frases, analisar de trás para frente. Cristo é um pouco ou totalmente de Deus? Ele falou, totalmente. Eu falei, essa afirmação é retórica ou é literal? Ele falou, é literal. Eu falei, ok, então vamos voltar para a segunda. Vós de Cristo. Nós somos um pouco ou totalmente de Cristo? Eu vi que ele fez uma cara de deixa eu pensar. Falei, se você pensar pelo prisma da entrega, talvez você vai dizer um pouco. Mas pelo direito de compra da redenção, você e eu, cada um de nós somos totalmente dele. Aí ele, amém, é verdade. Eu falei, então, nós somos um pouco ou totalmente dele? Ele falou, totalmente. Isso é retórico ou é literal? É literal. Eu falei, então, Cristo é de Deus, não é retórico, é literal. Nós de Cristo não é retórico, é literal. Nenhum dos dois significa que somos só um pouco, é tudo. Mas quando ele diz tudo é vosso, aí é retórico e não é bem tudo. Nós precisamos levar mais a sério o que Deus tem disponibilizado para cada um de nós. O problema é que tem muito crente vivendo, o que eu ouvi na afirmação de um pastor, numa pregação anos atrás, tem muito de nós vivendo o que dá para classificar de a teologia do cabrito. Vamos explicar o que é a teologia do cabrito. Você lembra quando o irmão mais velho daquele filho pródigo chega em casa e vê a festa toda? Imagina ele perguntando para um dos servos, o que é que está pegando? Ele disse, seu irmão voltou. E seu pai pegou o bezerro cevado. Não era um, era o.
provavelmente já deixou aquele bicho engordando. O dia que meu filho voltar, vai ter festa. E aí ele está vendo aquela festa toda e o irmão mais velho fica revoltado e não entra na festa. Daqui a pouco o pai sai para ter com o irmão mais velho, com o filho mais velho. E ele vai lá, e ele chega para o filho, e o filho está assim, cheio de queixo. Você vê pelo nível do desabafo. Ele olha para o pai e diz, eu tenho te servido todos esses anos, e você nunca me deu um cabrito para eu festar com meus amigos. E esse nunca deu um cabrito, era o contraste com o bezerro cevado. O pai olha para o filho com a cara daquelas de paulista de não estou entendendo. E ele diz, meu filho, tudo que é meu é teu. O que o pai está dizendo? Que conversa é essa de que eu não dei cabrito? Todos os rebanhos são seus. Na verdade, já era dele por direito, mas a Bíblia diz que o pai repartiu herança. Em teoria, se o irmão mais novo saiu com a parte dele e foi embora, tudo que sobrou era do filho que ficou. Então, assim, não era nem só a questão de, eu tenho direito como herdeiro. O pai já tinha entregado e disponibilizado a herança. Então, o pai está olhando para ele e dizendo, tudo que é meu é teu. O que ele está dizendo para esse filho? Você podia ter pegado cabrito que quisesse, a hora que quisesse, para churrascar com seus amigos. Agora, o que é a teologia do cabrito? É aquele crente que está aborrecido com Deus, porque Deus não deu um negocinho de tudo que ele já deu, na verdade. Porque como ele não entende o que é dele, ele fica esperando que Deus pegue uma parte do que já deu para dar. E quando ele não vê Deus dar de novo aquilo que já tinha dado, ele ainda fica frustrado. Então, porque a gente não entende o que é nosso, a gente acaba não usufruindo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Para terminar e entrar logo no que nós temos que falar. Um texto da Bíblia que me empolga, e realmente me empolga para valer. Está lá em Mateus, no capítulo 15. Se você quiser, pode ir dando uma olhada enquanto a gente fala. Mas a Bíblia diz que uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, dependendo o evangelho, ela aborda Jesus com um clamor muito específico por intervenção na vida da filha dela. A palavra de Deus diz, Mateus 15, se for acompanhar a partir do versículo 21, diz que Jesus foi para os lados de Tiro e Sidom. O 22 diz, eis que veio uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões e clamava assim, ô filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora olha o verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O que é que Jesus fez? Ignorou a mulher. Na explicação da minha filha, quando era ainda adolescente, pai, Jesus deixou a mulher no vácuo. Não respondeu nada. Não fala sim, não fala não, passa por ela, ignora e segue embora. Agora, essa mulher que tinha uma fé, e uma das características da fé é que a fé é teimosa, insistente, ela ativa o modo barraco. Ela agora começa a levantar a voz e ela vai seguindo Jesus que não respondeu. Quando ela começa a levantar a voz e insistir enquanto caminha, os discípulos preocupados correm cercar Jesus. Eu brinco que era a equipe, o time das relações públicas. Preocupados com o quê? Com a imagem de Jesus, com a imagem deles. Meu irmão mais velho foi gerente de banco por muitos anos. Ele falou, olha, isso é extraoficial, nunca se admite publicamente. As reuniões fechadas, a quatro paredes, éramos instruídos numa agência a atender primeiro o cliente que grita mais. Para abafar o caso. Para impedir que aquele negócio, se torne rapidamente percebido pelos demais. Eu não sei se era esse tipo de preocupação, mas a Bíblia diz que os discípulos pediram para o Senhor, despede a mulher. Tipo, não vai atender? Manda embora. Está pegando mal, Senhor, para você e para nós que somos sua equipe. É nesse intervalo que Jesus explica para eles, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí no verso 25, ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela aproveita que os discípulos seguraram Jesus um pouco para discutir o assunto. E ela vem, o termo adorou significa que ela se prostrou diante dele. Nesse momento, qual a declaração que Jesus faz? Verso 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Um dia um irmão da igreja falou, pastor, eu estava aqui lendo a Bíblia. E foi isso mesmo que aconteceu, Jesus chamou a mulher de cadela. Eu falei, não.
Primeiro, o termo cão na Bíblia é negativo, é pejorativo. Não deis aos cães o que é santo, de fora ficarão os cães. Mas cachorrinho aqui fala daquele petzinho do animal de estimação. Jesus usa uma alegoria que a mulher entendeu. E não só entendeu. Ela entra na conversa, entrando na alegoria e discutindo isso com Jesus. O que é que Jesus está tentando explicar? Você vai entender a declaração do cachorrinho quando você olha a declaração que ele já tinha feito no verso 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a salvação é para todo o que crê, indistintamente. E ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas ele mostra que tem ordem. Depois de dizer que é para todo que crê e que não há acepção de pessoas, ele diz primeiro do judeu, depois do gentil. Por conta de uma aliança que Deus havia firmado com Abraão, os judeus tinham prioridade no desdobramento do plano de Deus. É isso que João tenta explicar no evangelho dele, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Então, algo que nós precisamos entender é que Jesus, nos dias do seu ministério terreno, ele não atendeu ninguém que não fosse judeu. A não ser situações de exceções de gente que creu e pela fé conseguiu experimentar algo mais. Quando em Mateus 10 ele envia os discípulos, ele diz, não parem ao dedo samaritano, não saúdem gentios pelo caminho, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não é algo que Jesus decidiu fazer só naquela hora com aquela mulher. Era o padrão do ministério, era a maneira como ele treinou e programou os discípulos. Agora mesmo quando eles estão dizendo, Senhor, a mulher está aí clamando, ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí quando a mulher insiste, Jesus tenta explicar para ela o quê? Que ela não está no mesmo nível, ela era uma cananeia, cirofenícia, ela era gentia, ela não era das filhas de Abraão, ela não era do povo hebreu. Então Jesus diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que ele está dizendo? Ele está avacalhando com ela. O cachorrinho é alguém que é benquisto na casa, tem livre acesso. Normalmente é benquisto por quase toda a família. Se não for, pelo menos pela maioria, senão ele não estava lá. Eu lembro de uma época, acho que foi em 2005, quando mudei para Curitiba, estava uma febre no Brasil e aqui no Sul, acho que em Blumenau não deve ter sido diferente, de colocar uns adesivos no carro com um desenho de família. Vocês lembram dessa época? Então a gente montava de acordo com a família. Então, no nosso carro, a gente colocou o adesivo do papai, da mamãe e um casal de filhos, que eu tenho, né, um menino e uma menina, Israel e Alice. E aí meus filhos começaram a campanha dentro de casa, para eu colocar o adesivo de um cachorro junto. Pai, o senhor esqueceu o cachorro. Não, não esqueci o cachorro, é que ele não é da família. Claro que é da família, pai. Ele mora aqui dentro de casa, mas não é da família. E eles insistiam, o cachorro era da família, eu dizia que não era da família. Um dia peguei um deles chamando o cachorro pelo nome, botando sobrenome, Subirá. Falei, pode parar! Cachorro não! E aquela discussão foi aquecendo, que já estava chegando essa fase de pré-adolescência, né? E um dia eu falei, vamos sentar e resolver esse negócio hoje. E vamos deixar quem entende do assunto. Eles me olharam com a cara assim, quem entende do assunto? Tipo, vai ser parcial? Eu falei, Jesus. Tem alguém que entenda mais das coisas do que Jesus? Eles falaram, não. Mas, pai, o que é que Jesus falou de cachorro e de família? Falou. Aí vim para esse texto. Não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Falei, de acordo com Jesus, filho e cachorro não estão na mesma posição. E não vão ficar no mesmo adesivo. Eles olharam para mim e falaram assim, apelou, hein? Mas nunca mais insistiram. O assunto, liquidou a fatura aquele dia. O que é que Jesus está dizendo para essa mulher? Você não está na posição dos filhos. Quem eram os filhos? Os filhos de Abraão. Aí diz, mas você entra na casa deles. Você é recebida por eles. Você é benquista aqui. Você tem livre acesso. Você pode até morar do lado de cada fronteira. Isso não significa que você está na mesma posição que eles. Então Jesus fala algo que ela entende. Mas olha o verso 27. Ela, contudo, replicou, sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28 termina o relato dizendo, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Por que Jesus fica impressionado e chama a fé dessa mulher de grande? Jesus está dizendo, não posso, não é lícito, não é justo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela olha e diz, senhor, nem é isso que eu estou querendo. Eu não vou usurpar o lugar dos filhos de forma nenhuma, mas cá entre nós, na boa, o senhor vai reconhecer que os filhos não estão aproveitando tudo que o senhor está dando.
E assim como em qualquer casa, fazendo uso do exemplo que o Senhor deu, os cachorrinhos estão pegando as migalhas, a rebarba que cai. Eu não quero usurpar o direito deles. Eu só quero pegar um pouco do que eles estão desperdiçando. Agora, irmão, pensa porque Jesus chamou a fé daquela mulher de grande. Se com migalha que cai da mesa já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à sua disposição quando você entender o direito dos filhos, sentar à mesa para usufruir daquilo que é seu? Nós temos uma herança extraordinária. Nós, como igreja, poderíamos estar vivendo a dimensão do sobrenatural, da manifestação da glória de Deus, maior do que qualquer um de nós talvez já sonhou. Mas nós não temos a menor consciência daquilo que é nosso. Mas também não adianta só ter consciência. Nós precisamos descobrir como chegar lá. Porque, de alguma forma, Deus disse que o acesso pleno não será liberado para as crianças, para os filhos menores. E no reino espiritual, todo esse paralelo do crescimento da criança é usado para a gente. 1 de Pedro 2,2 diz o seguinte: como meninos ou crianças, dependendo da versão, recém-nascidos, desejai o puro leite espiritual, a fim de que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando a pessoa se converte, nasceu de novo, essa figura do novo nascimento é considerada um nascimento como no natural. E essa pessoa nova nascida espiritualmente, ainda que naturalmente possa ter 50 anos de idade, muita bagagem, conhecimento, experiência e entendimento, essa pessoa espiritualmente é um bebê recém-nascido. O que é que você acha que Paulo diz lá em 1 Timóteo 3? Falando de qualificações daqueles que podem ocupar uma posição ministerial, ele diz: não seja neófito. A palavra neófito significa novo na fé. Porque você não pode dar um lugar de liderança para uma pessoa que espiritualmente falando é bebê. Só que muitas vezes a gente olha a carcaça ao lado de fora, o conhecimento humano, natural, e a gente confunde isso com maturidade espiritual, que são coisas completamente diferentes. Paulo olha para Timóteo e diz: ninguém despreze a tua mocidade. Desde a infância sabe as sagradas letras. Sabe o que ele está dizendo? Do lado de fora tu ainda é menino, do lado de dentro cresceu pra caramba. Agora, tem gente que do lado de fora é velho e maduro, mas do lado de dentro acabou de nascer de novo, não tem maturidade espiritual. E nós precisamos compreender que Deus não vai liberar tudo que Ele tem para quem não tem maturidade. Como eu disse antes, por que é que o filho mais novo lá, o filho pródigo da parábola, desperdiçou o que tinha? Imaturidade. Um dia desse alguém chegou para mim e falou: pastor, eu estava lendo um artigo. E esse artigo apresenta uma estatística que me chocou. Falei: qual? Ele falou: 90 e tantos % das pessoas que ganham uma bolada, um alto prêmio na loteria, no mundo todo, incluindo os países de primeiro mundo, 90 e tantos % dessas pessoas vão desperdiçar quase tudo em menos de 2 anos. Ele olha para mim e falou: essa é a maior prova de que o dinheiro é amaldiçoado. Eu falei para ele, irmão, não vou discutir a parte espiritual. E com isso, eu quero que você entenda que ela realmente não está sendo discutida. Não estou falando nada a respeito do assunto. Eu falei: deixa o espiritual de lado, que é uma outra conversa. Eu quero que você olhe o natural. Vou te falar uma outra estatística que eu li, que não tem nada a ver com loteria. A maior parte dos filhos que herdam impérios bilionários de empresas que seus pais construíram, vão rebentar eles na sua geração também. A maior parte. A minoria consegue manter. Quase ninguém, muito pouco, consegue levar além. Eu falei: e você vai me dizer que agora a herança é uma coisa amaldiçoada? Aí ele parou. Falou: aí já não sei o que falar. Eu falei: o que as duas histórias têm em comum? Que gente que tem acesso à dimensão de recursos para o qual ele não foi preparado para lidar, não tem estrutura ou maturidade, ele tem tudo para comprometer aquilo. E nós precisamos entender essa perspectiva bíblica. Quando Paulo e Barnabé saem pregando o evangelho no meio dos gentios, e lembre você que pregar para os gentios era diferente de pregar para judeu. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pregar o evangelho para brasileiro é relativamente mais fácil do que outros lugares do mundo, porque nós somos um país de cultura cristã. Então a maioria das pessoas que não nasceu de novo, elas já ouviram falar em Deus e diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado, e quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus ainda tem uma chance de acreditar que contenha. Ou seja, nós temos um acesso mais fácil. Agora, vai pregar a palavra de Deus para o hindu lá na Índia, eu já fiz isso. Você diz: porque a palavra de Deus diz, ele olha para você e diz: que Deus? Aí você diz: como que Deus? O único Deus, o Deus vivo, verdadeiro, criador de tudo. Ele vai olhar para você e diz: não, tem milhões de deuses. Tudo o que você tem como base de fé foi relativizado para ele. Então ele pode até acreditar que a Bíblia é a palavra do seu Deus, mas não determina
e não fala em nome de todo mundo. Então, você já não pode apenas apresentar um texto bíblico para evangelizá-lo. É aí que você vai entender. Quando Paulo, por exemplo, os apóstolos pregavam entre os gentios, eles provavam pelas Escrituras que as profecias a respeito do Messias tinham se cumprido em Cristo. Por quê? Porque os judeus aceitavam a Escritura. Então aquilo autenticava o que eles estavam pregando. Agora, quando eles vão pregar para os gentios, já não tem mais isso. E não era só a dificuldade de converter, é aí que você vai perceber a importância dos sinais e prodígios no ministério dos apóstolos. Agora que a turma se converteu e vai discipular, era outro trabalho, era outra encrenca. Você não precisava dizer para o judeu que converteu que não pode idolatria. Ele já sabia que não podia idolatria antes da conversão, antes do novo nascimento. Você não precisava dizer para o judeu convertido que não pode imoralidade. Ele já sabia isso pelo Velho Testamento, antes do encontro com Cristo. Mas aí você chega no meio dos gentios e eles cresceram no meio da idolatria com a imoralidade sendo praticado no culto aos deuses, aos ídolos deles. Então agora até para discipular era outro desafio. Ó, agora não pode mais idolatria. Como não? A vida inteira nós fizemos... Pois é, agora não pode. Aí quando ele superava aquilo, e nem a imoralidade. Mas fazia tudo. Não pode. Então o que tinha que ser trabalhado dentro deles era um desafio maior. Por que eu quero que você pense que o desafio é maior? Tenta imaginar a maneira que Paulo e Barnabé vão pregar para os gentios. Eles chegam, pregam o evangelho, juntam um grupo, dão um gás neles, ficam apenas alguns meses. E depois fala para aqueles novos convertidos, agora segura a onda aí, que nós vamos pregar em outra cidade. E eles saem sem deixar liderança. E aí chega na outra cidade, prega o evangelho, junto a turma, dá um gás neles e fala a mesma coisa. Agora vocês seguram a onda aí, que nós vamos pregar em outra cidade. Eles vão para a terceira, fazem a mesma coisa e vão para a quarta. Em cada lugar que eles saem não tem liderança. Atos 14 mostra que depois de um tempo eles voltam nessas igrejas para então começar a levantar os primeiros presbíteros. O que é que eles estão nos ensinando com isso? Que é melhor não ter liderança do que ter líder imaturo. Líderes maturos têm causado mais estrago e dano à igreja do que a falta de liderança. É só você ver a epístola de João. Ele fala de um tal de Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes. João diz, ele não nos recebe. Quem é o maluco que vai dizer para o apóstolo João, aqui você, na minha igreja você não vem, aqui você não prega. Então você consegue imaginar o que era ter uma conversa com João e ele fala dos milagres que não foram registrados? Eu queria ter uma conversa com João, nem que fosse para descobrir os podres de Pedro. Mera curiosidade. Você imagina o que era um seminário de escatologia com João? Ele contando as visões do Apocalipse que ele recebeu na ilha de Patmos. Mas o idiota fez isso. Aqui João não entra. Nem João e nem ninguém do time de João. Por quê? Quando você olha o texto bíblico, a resposta que se encontra é uma só. Porque ele gosta de ter a primazia. Só ele pode brilhar debaixo do holofote, ninguém mais. Ninguém mais pode aparecer. Imaturidade. Está em 3 de João, capítulo único, versículo 9, se você estiver anotando. O que eu comecei a perceber na palavra de Deus é que sem maturidade nós vamos bagunçar as coisas. Aliás, eu descobri isso muito rápido na minha vida, na minha caminhada. Meu ministério começou muito cedo. Aos 18 anos de idade eu comecei a pregar a palavra de Deus, viajando em várias cidades, por conta não apenas daquilo que a gente vivia como experiência pessoal. Eu gastei, final ali da adolescência, início da juventude, eu investi anos da minha vida trancado no quarto, orando, tendo tempo com Deus. Mas não dá para dizer que aquilo era algo só do pessoal. Havia, no início da década de 90, um vento de Deus soprando sobre a nação. E a gente estava vivendo sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Eu sei que as pessoas nos chamavam para ministrar, eu, por exemplo, não é por causa do que eu tinha falado naquela época. Aliás, dou graças a Deus que naquela época não se gravava tudo como hoje. Senão ia ter registro de muita da bobagem que eu falei no início do ministério por falta de entendimento e de maturidade. Hoje, você falar já era, foi para a nuvem. Pode até deletar do celular, já foi, já está compartilhado, não tem mais volta. Naquela época, não. Mas as pessoas chamavam por causa desse mover. E por causa desse mover que estava acontecendo, o ministério pegamos essa onda. E eu lembro que em 93, gente, não existia mídia de internet, rede social. Eu não sei quanto tempo você tem de vida ou de vida cristã. Mas as únicas mídias que promoviam algum ministério na época era rádio e televisão, que eram caras, sempre foram caras. Então, para você tentar entender, quando começou o ano de 93,
Eu caminhava do lado de um homem de Deus que tinha mais bagagem do que eu, mais experiente do que eu, né? O Harold. Quando começou 93, a gente tinha já o ano inteiro, 2, 3 cidades por semana agendado. Para quem lembra o que era a realidade da igreja naquela época, da quantidade de igreja, da quantidade de gente nas igrejas, ter uma agenda dessa em nenhum tipo de mídia tinha que ser algo sobrenatural. 94 a gente decidiu não abrir a agenda, porque era só para atender os convites internacionais que estavam chegando. A gente estava empolgado com tudo que Deus estava fazendo. Mas em agosto de 93 eu tive um acidente de carro. Eu conto essa história toda nesse livro aqui, do Agir Invisível de Deus. E esse acidente me deixou numa crise terrível. Porque apesar de ter sobrevivido de forma milagrosa, eu perdi tudo que eu tinha. Tinha acabado de trocar o carro. Estava de mudança para Curitiba na época, de Campinas, onde me criei para Curitiba. E pensei assim, quando chegar em Curitiba eu faço seguro. Nunca fiz o seguro do carro. Tudo que eu tinha estava dentro do carro. Inclusive minha biblioteca, assim, que era algo que eu valorizava demais. Naquela época a gente não tinha as ferramentas bíblicas que temos hoje. Eu passei anos preparando uma Bíblia que eu tinha, pintando cada assunto de cor específica. Hoje você compra essas coisas prontas, na época não. Pesquisando nas fontes, porque a gente não tinha essas ferramentas, quais eram as palavras principais dos textos usados nos originais. E eu anotava aquilo meticulosamente. Perder aquela Bíblia me doeu mais do que perder o carro e o que estava dentro do carro. No acidente, o carro caiu numa ribanceira, que não se perdeu, né, na chuva e no barro molhado, como as malas, por exemplo, foram roubadas enquanto a gente era atendido. E eu descubro que eu estou no hospital só com a roupa do corpo, que está toda rasgada, ensanguentada, e que eu estava zerado patrimonialmente falando. Várias coisas aconteceram próximos ao acidente, me fez sentir guardadas as devidas proporções, como se fosse um Jó. O dom do para-raio. Você já sentiu com o dom do para-raio? Parece que quando você vai, tudo cai em cima de você. E eu comecei a dizer, Deus, certeza que esse acidente foi coisa do cão, do miserável do Satanás. Eu disse para Deus, mas de acordo com a tua palavra, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou nossa, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Isso não significa que você acorda amanhã e preenche um formulário. Venho por meio desse autorizar o miserável do Satanás. Mas quando você peca deliberadamente, quebra princípios, você se expõe. Então, o diabo só pode tocar com permissão ou nossa, ou como diz o livro de Jó, uma permissão soberana da parte de Deus. Eu falava para Deus, o diabo só pode tocar com permissão, minha ou sua. E eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. O que eu estava dizendo para ele? Por eliminatória só sobrou você. Minha pergunta para Deus era, por que o Senhor faria uma coisa dessa? Por que o Senhor me entregaria de bandeja para o inimigo? E durante 1 ano e 3 meses eu questionei Deus sem nenhuma resposta. Ameacei ele, fiz greve, nada me trazia resposta e a crise foi gigantesca. Mas a ideia não é falar da crise. 1 ano e 3 meses depois, eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral, porque um dos resultados do acidente foi que ele me tirou do ministério itinerante. E na pausa que nós fizemos, né, para me recuperar, fui parar numa UTI, né, com traumatismo craniano, tive que botar uns pinos de platina na mão, então cancelamos a agenda dos meses. Naquela pausa eu decidi ceder uma orientação que era anterior ao acidente sobre o pastoreamento. Eu não queria ser pastor, dizia para todo mundo que a última coisa que eu seria na minha vida era pastor. Eu sou filho de pastor e não gostei do modelo que eu vi quando criança. Então dizia para Deus, eu prego, oro com os enfermos, pastorear não. Como se a gente pudesse escolher o que faz. Naquela época eu acreditava que sim. Então, eu acabei indo para o ministério pastoral meses depois do acidente, agora quase 1 ano depois de estar pastoreando a igreja. Chegou um momento, porque 1 Timóteo 3 fala que tem que ter qualificações, além da vocação. Segunda coisa, qualificações. Terceira, tem que ser provado, para só em quarto ser estabelecido. Então, a gente já tinha o chamado e as qualificações, mas nossos líderes esperaram quase 1 ano a gente pastoreando a igreja antes de nos estabelecer como os pastores lá. E no dia da ordenação, estava Harold, eu e o Luiz, um outro amigo. E os pastores impondo as mãos, orando conosco, liberando palavra profética. Foi um negocinho muito especial. Eu lembro assim que Deus usou aquelas palavras proféticas de uma forma extraordinária, mas um deles, o Francisco, foi um negócio impressionante, que eu nunca vi nada igual. Parece que tinha me virado ao avesso. Como diz Paulo em 1 Coríntios 14, ele revelou os segredos do coração. Como diria o bom pentecostal, ele expôs o oculto e o escondido. E quando ele começou a falar daquelas coisas, eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca tinha falado nada daquilo com ninguém. E depois fui conversar com ele, falei, meu amigo, que palavra profética foi aquela? Ele falou, não estava profetizando. Eu falei, como não estava profetizando?
Se aquilo não era Deus falando, era o quê? Ele falou, não disse que não era Deus falando. Eu falei que eu não estava profetizando. Eu falei, não estou te entendendo. Ele falou, Luciano, na hora que eu impus as mãos para orar com você, eu tive uma visão aberta de um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei, como assim visão aberta? Ele falou, vi como estou te vendo. Ouvi ele como você está me ouvindo. Eu fiquei olhando com a cara meio de descrédito. Foi um negócio meio esfumaciado. Ele falou, Luciano, como qualquer descrição que você lê na Bíblia, aquele anjo apareceu em pé do seu lado. Me cumprimentou de maneira formal, dizendo, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para nós os três. Hoje eu entendo a preocupação dele. Eu brinco, Haroldo, que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo daquela época ao ministério. 20 anos de idade, solteiro. Tinha tudo para dar ruim. Mas o anjo fala para ele, o Senhor manda te dizer que eles estão nas mãos dele. Ele está cuidando deles. Não há motivo para que você se preocupe. Aquilo aliviou o coração dele. Aí ele diz assim, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E quando o Francisco está bem tranquilo, o anjo aponta o dedo para mim e diz, quanto porém é esse? E aí o caldo entorna para o meu lado. Ele disse assim, ele é rebelde. Ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Mas diga para ele, irmão, doeu ouvir esse rebelde. Eu falei, poxa, o anjo aparece para o Daniel, chama de homem muito amado. O Gideão de homem valente. Para mim rolou só um rebelde. Me rebelei para provar que não era verdade, não adiantou. O anjo falou assim, apontando para mim e falando para o Francisco, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Ele está certo quando ele fala isso. Mas o anjo disse assim, diga, porém, por que Deus o permitiu. O anjo diz, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. Então era só uma questão de tempo e ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque não havia estrutura para suportar a dimensão de sucesso. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Sabe o que eu entendi bem cedo, irmão? E estou falando de uma lição já de pelo menos 25 anos. De que se eu e você entrarmos fundo demais naquilo que Deus tem, sem a estrutura devida, nós botamos tudo a perder. Irmão, Paulo, o maior gigante do Novo Testamento depois do Senhor Jesus, ele diz, por causa da grandeza das revelações que me foram dadas, me foi dado também um espinho na carne, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Se Paulo, que era Paulo, podia ficar metido com aquele negócio, e nós? Um dia desse estava falando com um pastor que estava meio revoltado, querendo avivamento. Eu não aceito, nós temos que ter mais do sobrenatural. Ele diz, a igreja do nosso tempo tinha que estar ressuscitando morto todo dia. Eu olhei para ele e falei, criatura, você já é insuportavelmente metido, sem nunca ter ressuscitado um morto. Imagina se você levantasse morto todo dia, ninguém aguentava você. Falei, se eu fosse Deus, é nunca que eu te dava uma ressurreição. A maioria de nós não está pronto para entrar no lugar que Deus quer que a gente entre. Então nós precisamos entender a importância de maturidade. Quem está me acompanhando, diga amém. Ok, já mostramos que a herança é fantástica, que para acessá-la a gente precisa de maturidade. Agora a pergunta é, como a gente consegue a maturidade para conseguir chegar lá na herança completa? Em primeiro lugar, há requisitos básicos para o amadurecimento, e um deles é tempo. Marcos capítulo 4, nos dias dos versículos 26 a 29, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. Aí Jesus diz o seguinte, a semente brota, sem ele saber como. Primeiro vem a erva, outra tradução talvez diga relva, primeiro vem a erva, depois a espiga, depois vem o grão cheio na espiga. O que ele está dizendo? Quando a semente brota, quando a semente germina, a primeira coisa que vai aparecer é apenas o produtozinho, a erva. Mas depois de um tempo, na erva vai aparecer a espiga. Depois de um tempo vai encher de grão na espiga que apareceu vazia. Mas só depois de um tempo, é quando estiver maduro, é que vai colher. Ninguém planta num dia para colher no outro. Porque amadurecimento é um processo, não é instantâneo. Então a Bíblia fala de um certo discípulo e refere-se a ele, chamando ele de discípulo antigo. Quando era criança, pensava, acho que é um jeito polido de chamar o cara de velho. Não, a Bíblia não está dizendo que ele, a pessoa, era antigo. Ele era antigo como discípulo. Em outras palavras, ele está na fé há muito tempo. E isso é um baita de um elogio.
Porque a maioria de nós, que ainda não caminhou muito na vida, não consegue entender o peso e a importância que experiência e maturidade que vem com o tempo tem. Então o que a Bíblia está dizendo ao chamado discípulo antigo é: esse tem muito tempo de fé, esse tem muito tempo de caminhada, esse escreveu uma história, esse tem um currículo de fidelidade e integridade diante de Deus. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes, a velocidade com que nós queremos que tudo aconteça, elas nos colocam na contramão do princípio de que a gente precisa de amadurecimento. Não há amadurecimento sem tempo. E sabe o que é interessante? O Paulo, que escreveu para não botar ninguém como neófito na liderança, é um cara que mesmo quando convertido, era um baita de um convertido. Você consegue imaginar você converter com o próprio Jesus aparecendo para você? Quantos convertidos você conhece que ficou 3 dias depois do apelo, trancado num quarto, sem comer nem beber, orando? Não dá para negar o impacto da experiência que Paulo teve, mas era novo na fé. Ele precisou de tempo. E o ministério de Paulo também não foi construído de imediato. Ele tem 3 anos recolhido num lugar, 14 em outro. Normalmente você lê o livro de Atos e acha que aconteceu tudo da noite para o dia. A gente tem essa mania de não pensar nos intervalos, de não avaliar a história. Alguns acreditam que quando Paulo está pregando em Éfeso, isso já se passou pelo menos 20 anos que Jesus havia morrido, no mínimo 20 anos. Mas a gente está lendo um capítulo atrás do outro e não consegue imaginar esse ato de tempo. Então nós precisamos entender que é necessário tempo. Nós temos tentado, às vezes, acelerar as coisas, até na formação da liderança, acreditando que se você tiver uma série uma linha de montagem, uma série de produção, já é suficiente. Eu quero te dizer, não é. Ajuda a acelerar? Sim. Dá para acelerar? Sim. Resolve tudo? Não. Mas a pergunta é, só o tempo garante a maturidade? Também não. Eu estou pulando aquelas partes óbvias. Já falei, desejar o puro leite espiritual para crescer, precisa de alimento. Estou pulando a parte óbvia. Só o tempo garante? Não. Como sabemos que não? Hebreus capítulo 5, versículo 12. A afirmação dele é a seguinte: quando vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, é o tempo de fé. E vocês têm necessidade de que, de novo, se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo? Com tantos anos de vida cristã, vocês tinham que estar ensinando os outros e não aprenderam nem o beabá. Então tem gente que tem tempo para ser mestre e não conseguiu nem virar aluno aprendiz ainda. Se só o tempo resolvesse as coisas, isso não teria acontecido com eles. Diferente do amadurecimento físico, onde a menos que haja algum tipo de enfermidade e com o devido alimento a criança cresce e desenvolve com o tempo, emocionalmente, espiritualmente, não é necessariamente isso que acontece. Então o que nós precisamos? Entender uma coisa na Bíblia, que eu gosto de rotulá-la como processos. Para o nosso amadurecimento, Deus trabalha com processos. Os processos requerem tempo, mas eles garantem que o tempo não será apenas desperdiçado, porque alguém pode ter o tempo e não chegar a lugar nenhum. Agora, por que é tão difícil para a nossa geração entender processo? Porque nós estamos subtraindo isso da nossa cultura doméstica. Então me deixa, enquanto ensino Bíblia, misturar um pouco de desabafo aqui. Um dia desses, um irmão da minha igreja olhou para mim e falou: pastor, essa nova geração é muito mimada. Eu falei: não vou nem discutir isso, só vou te perguntar uma coisa: e quem foi que mimou? A escultura sai ruim, a culpa é da pedra. Eu falei: a nova geração só é mimada porque a anterior é que mimou ela. Então os primeiros errados, o primeiro culpado é quem está criando a nova geração. Ele ficou me olhando com a cara de quem diz: não pensei nisso. Então deixa eu te dizer algo, querido. O pensamento familiar está mudando muito rápido, em poucas gerações, ou quase que de uma para outra. Então deixa eu te dar um exemplo do como nós estamos ficando distante do pensamento bíblico. Um dia desse encontrei um irmão querido, muito precioso para mim. É tão querido e amado que eu não posso nem falar o nome, tem que ficar no anonimato aqui. Ele só tem um filho. O menino já está um pouco crescido. Fiz a pergunta para ele: está pensando em ter outro filho? Que a vida é uma eterna cobrança. O cara está solteiro, a gente pergunta quando é que vai namorar. Está namorando, quando é que vai noivar? O cara noivo, a gente pergunta quando é que vai casar. Casa, quando é que vai ter filho? Tem o primeiro filho, quando é que vai ter o outro? Tem o outro, a gente quer saber quando vai ter outro. E não para. Então, eu peguei ele nessa fase e falei: está pensando em ter um segundo filho? Mas ele me olha e pensa numa resposta rápida,
Não foi só assim de bate-pronto e objetivo, mas foi intenso. Ele, de jeito nenhum. Eu até assustei com a intensidade dele. Curioso, fiz a pergunta. Falei, por que não? E de novo, foi no mesmo bate-pronto, com a mesma intensidade. Ele disse, porque é muito caro. E antes de você achar que o pai é avarento ou medíocre, não é isso não, é o oposto. É alguém que quer tanto dar do bom e do melhor para o filho, que avaliou quanto custa. E ele diz, pelo tanto que custa, só aguento um. Se eu trouxer dois, não consigo manter o mesmo nível. Então não é que o pai não acreditava que o filho não merecesse. O problema dele era acreditar que o filho merecia até demais. Aonde isso nos coloca em choque com a mentalidade bíblica? A nova geração, ela olha dentro da família para os filhos, pensando o que é que a família tem que fazer pelos filhos. O pensamento bíblico era o oposto. O que é que os filhos teriam que fazer pela família? Salmo 127, quando fala, compara os filhos como flecha e diz, bem-aventurado quem enche dele só aljava, tem muito filho. Qual era o lucro de ter muito filho? A Bíblia diz, não será envergonhado quando falar com os inimigos à porta. Na hora de resolver a treta com o vizinho ou quem quer que seja. Quanto mais filho homem, com cara de bad boy, braço cruzado atrás do pai, mais protegida estava a família. Então se pensava sempre no que os filhos farão pela família e não no que a família faria pelos filhos. Numa época em que o sustento era tirado da terra, diferente de hoje, você acha que um pai deixava de ter filho e dizer, não, vai ter que botar muita comida na mesa. Eram os filhos que seriam a força para plantar, arar e colher. Eram os filhos que iam garantir mais comida na mesa, e não o contrário. Então o pensamento familiar ao longo da existência humana, não só na Bíblia, sempre foi, à medida que se geram filhos, o que é que os filhos farão pela família? Mesmo quando Paulo está abordando o assunto das viúvas em 1 Timóteo 5, ele diz que os filhos têm que aprender a recompensar os progenitores e cuidar deles na velhice, que isso é agradável, é honrável diante de Deus. Sempre se pensava no que o filho fará pela família, inclusive quando o pai e mãe não tiver condição de cuidar de si mesmo. Agora, qual a mentalidade hoje em dia? É só o que a família faz pelos filhos. Outro dia alguém falou, não, pastor, mas eu fui muito longe num tempo bíblico remoto. Eu falei, eu não preciso ir tão longe. A geração de meus pais tratava disso totalmente diferente da forma como a nova geração está tratando. Meus dois irmãos começaram a trabalhar, o mais velho e o mais novo, eu sou do meio. Os dois começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. Como pacoteiro de supermercado, carregando caixa o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo. Eu fui considerado o vagabundo da família, porque 14 anos, quase 15, eu ainda não tinha carteira assinada. Eu tentava explicar para papai, não com essa terminologia de hoje, que eu tinha uma alma empreendedora. Eu olhava meus irmãos ralando o dia inteiro para ganhar pouco. Eu dizia, eu vou ganhar dinheiro me divertindo. Eu sou de uma época que ainda soltava pipa. Fala pipa aqui ou é outro nome? Então eu fazia umas pipas grandes, bonitas, vendia para os vizinhos do bairro do lado, que era um bairro de mais posse do que a turma do meu. E não só vendia, eu fidelizava o cliente. Eu garantia que ele ia continuar comprando. Quando ele levantava a minha pipa, que ele comprou de mim, eu descia com a minha, com o cortante, com o cerol, cortava a pipa dele, a gente tinha uma manobra que chamava de cortar e aparar. Depois que corta, ela sai, você desce com o seu, pega pela rabiola, traz enrolado, arrumava aquele negócio, vendia de novo para o mesmo dono, às vezes. Outro dia uma pessoa falou, pastor, é injusto. Falei, não, tudo dentro das leis. Tinha lei. Acima do poste é guerra, para baixo do poste não pode. Então tinha todo o esquema. Gente, eu ganhava dinheiro soltando pipa, cortando, recuperando, vendendo de novo as mesmas pipas. Eu peguei a época que ainda jogava bolinha de gude. Chamava isso? Fubeca? Qual que era o nome? Bolinha de gude? Crica? Bulica. Esse negócio aí que você sabe, essa bolinha meio de vidro. Na gíria da época, rapelava um amigo, que é quando ele ficou zerado, sem nenhuma. Depois ganhava tudo, dizia para ele, se for comprar a nova, te vendo as suas pela metade do preço da nova. Aí recuperava um dinheiro, depois de me divertir, vendia de novo, ganhava de novo. Eu levava a vida desse jeito. Papai não teve condição de dar para a gente, nessa época de pré-adolescência, uma bicicleta sequer. Eu montei a segunda melhor bike de freestyle da região, só perdia para um cara, que ele já era maior de idade, tinha entrado numa multinacional por aquele programa do Senai. Então, todo o salário dele era na bicicleta. Cada parafuso da bicicleta dele era importado. Com ele eu não conseguia competir. Então, eu estava me divertindo, me dando melhor que meus irmãos que ralavam. Mas um dia eu passo pela sala de casa, entro em casa. Papai está conversando com o Orlando, um amigo da família. E quando passo, digo, oi, Orlando, tudo bem? Meu pai diz, volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Falei, meu quê? Seu chefe. Acabei de arrumar um emprego para você. Você começa amanhã, gente, ainda me lembro, uma quarta-feira à tarde.
Eu ia começar a trabalhar na quinta. Eu falei, não pode ser na segunda? Meu pai falou, acabou essa mamata de você viver só na diversão. Primeira pergunta minha, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai respondeu, não interessa. Eu falei, como não interessa? Quem trabalha não está interessado no dinheiro. Meu pai falou, está na hora de você aprender a virar homem. E trabalho é muito mais do que ganhar dinheiro. Você vai ter que aprender a ter horário, você vai ter que aprender a prestar conta, vai ter que aprender a ter chefe, porque senão você nunca vai virar homem e vai continuar sendo esse menino que não para de brincar. Eu engoli, porque naquela época você não questionava pai. Ele disse, e tem mais, quando pegar o salário e tirar o dízimo, que é a parte de Deus, você fica só contando. O resto vai ajudar em casa. Aí foi a indignação. Eu criei coragem e protestei. Falei para meu pai, mas você não precisa. Ele olhou e falou, não se trata do que eu preciso, e sim do que você precisa aprender. E está na hora de você entender que filho não é um bicho parasita que vive sugando a família a vida inteira. Está na hora de você entender a responsabilidade de contribuir, a responsabilidade de ajudar. Então, mais importante do que o dinheiro que você coloca dentro, é a lição que você vai ter de que a vida funciona assim. Irmão, hoje em dia, quantos pais estão treinando os filhos dessa forma? A molecada fala o que quer. Eu, porque comecei, assinei a carteira com 14 para 15, era chamado de vagabundo. O Cid hoje em dia tem 30 e tantos anos, está em casa dos pais jogando videogame ainda. Não me diga que a coisa não está mudando. Se é com você, faz cara de paisagem, finge que não é, não se entrega. Agora, nós temos uma crise generalizada de falta de maturidade. Nós temos muitos pastores aqui, creio que vão concordar com isso. A maior parte dos problemas de casamento que nós vamos atender, a gente não sabe se ora ou se chora. A gente não sabe se dá conselho ou se dá uma chupeta ou uma madeira. Porque é um bando de criança que não cresceu emocionalmente. Não porque ele falou isso, não porque ele fez isso. E você pensa, que mundo eles foram criados? Mas muitos filhos estão sendo criados hoje em dia dentro de uma bolha. E não estão prontos para a realidade da vida. Por quê? Porque os pais pouparam eles de muitos processos. E sabe o que é engraçado? Alguns pais ainda usam o discurso como se fosse grandes coisas. Não é porque eu puxei carroça que meus filhos vão puxar. Talvez o que te fez um homem que você seja foi justamente o processo de puxar carroça. E quando você está poupando seu filho do desconforto, você não entendeu que está poupando ele de um processo que iria fazer com que ele crescesse e amadurecesse. Nós precisamos entender essas coisas. Então, desculpa botar o desabafo aqui junto. Eu acho que seria mais bonito se eu falasse a voz profética. Aí outro dia alguém falou, está falando assim, mas criou seus filhos como? Falei, pergunte para eles, como foi? Porque quando eu comecei a entender que isso era princípio bíblico, não dá para negociar. Meu filho, aos 18 anos de idade, foi estudar fora. Aos 14, ele já tinha ganho uma bolsa de estudos lá no IHOP de Kansas City. E quando chegou a hora dele ir, eu chamei ele para uma conversa. Falei, bonitão, vem cá. Agora, deixa eu explicar isso antes de você achar que eu sou muito tirano. Aos 18 anos de idade, meu filho já estava falando em casamento. Então, isso é um atenuante para a situação. Se não tivesse esse elemento, talvez eu não teria tratado as coisas da mesma forma, ok? Mas eu chamo ele para uma conversa e digo, filho, vem cá. Você pode ter ganhado a bolsa de estudo e não vai pagar nada para estudar, mas viver custa, morar custa. Não, pai, eu tenho meu salário. Eu falei, filho, presta atenção, esse trabalho que você presta à distância não vale nada o seu salário quando você faz o câmbio, que na época estava 3 e tanto, não era nem os 4, que está o valor do dólar de hoje, os R$4. Aí eu falei, não, mas tem aquele mantenedor que Deus levantou, que está me abençoando. Eu falei, filho, pode juntar o seu e o dele, não paga o mínimo para você viver lá. Eu falei, eu já fiz as contas que você deveria ter feito. Você não consegue sobreviver com isso. Ele falou, e agora? Eu falei, deixa eu te dizer o seguinte, papai quer o seu melhor, entende que Deus planejou isso, e eu estou disposto a investir em você nessa diferença. Agora, preste atenção, primeira lição que você tem que aprender, se chama orçamento. Porque alguém que não consegue cuidar do seu orçamento de solteiro, não deveria estar falando em construir uma família. Porque se não cuida nem do seu orçamento sozinho, como é que vai cuidar do orçamento de uma casa ou de uma família? Então eu falei, primeira lição sua é essa. Eu falei, você acha que com 18 anos de idade você está muito maduro. Eu acho que você está acima da média, mas não está tudo o que precisa. Então você quer casar logo? Seu pai te dá o maior apoio. Não foi só meu filho que apaixonou pela mim, a família inteira. Ele casou com a filha do meu pastor. Eu falei, todo mundo vai te apoiar nisso aqui dentro de casa, mas
a minha primeira forma de te ajudar a fazer isso acontecer é te botar na estufa. Ele, hã? Falei, bom, para a nova geração a gente explica tudo diferente. Eu não sei se o termo aqui, para vocês em Santa Catarina era estufa, mas provavelmente alguém já viu. Se você não viveu a época que fez, já viu pai e mãe fazer. Rolar banana no jornal, botar debaixo do fogão. Isso é para acelerar o processo de maturação, de amadurecimento da fruta. Então, eu falei para meu filho, vou usar um outro termo que você vai entender melhor. Vou pegar um versículo apócrifo da sua geração. Eu brinco com o versículo apócrifo, quando até os crentes falam demais. Falei, vou pegar aquele versículo apócrifo lá do filme Tropa de Elite. 02, pede para sair. Falei, vai ser eu batendo na sua cara, para quem não viu um treinamento militar rígido. Eu falei, vai ser eu batendo na sua cara e tentando fazer você desistir e pedir para sair. Eu falei, eu vou jogar duro com você, filho, se você quer amadurecer. Não, eu aguento, pai. Eu falei, você não sabe ainda o que está falando. Pai, eu confio em você, eu aguento. Eu falei, ok. Sua primeira lição, não estoure seu orçamento. Toda virada do mês, quando der o primeiro dia do mês, eu transfiro o dinheiro que você precisa. Se o seu dinheiro terminar antes de terminar o mês, não me ligue pedir dinheiro, que eu não vou te socorrer. Você está entendendo? Tô. Repete. Repetiu. Falei, repete de novo. Repetiu. Falei, você lembra quando seu pai fala algo? É que nem diz a Bíblia, o juramento dos reis da Média e da Pérsia. Decreto irrevogável. Então, não está aberta a negociação. Você está entendendo, filho? Está entendendo? Lá foi ele para os Estados Unidos. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Terceiro mês, e a gente falava todo dia no bendito WhatsApp. Faltavam 3 dias para terminar o terceiro mês, a conversa já começa diferente. Levantando aquele alerta, aquela bandeira vermelha para qualquer pai. Meu filho começa a conversa assim, então, pai. Eu já sabia, falei, vem alguma. Falei, então, o que, filho? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias para acabar o mês. O senhor não pode me mandar o dinheiro do próximo mês? Falei, não, não posso. Ele, ué, o senhor está sem dinheiro? Falei, não, o dinheiro está parado na conta. Ele falou, então por que não pode? Falei, porque nós temos um trato. E falta 3 dias para terminar o mês, e o dinheiro não vai antes de terminar o mês. Ele falou, pai, só são 3 dias. Falei, te digo a mesma coisa, se só são 3 dias, você espera. Ele falou, não, pai, na verdade é que meu dinheiro acabou. Eu falei, o problema é seu, filho, não é meu. Eu te orientei. Falei que você fizesse o orçamento como quisesse. Paga a conta fixa, pega o que sobra, divide por 30 para saber o que você come por dia. Falei, eu prefiro comer 4 dias mais ou menos, no quinto lavar a alma. Mas você decide, se quer comer todo dia igual ao mesmo padrão. Você tinha que ter cuidado disso. Não era para terminar o dinheiro. Ele falou, pai, você não está entendendo a gravidade do assunto. Falei, então me explica. Ele falou, não tenho o que comer. Eu não tomei café hoje de manhã, eu não almocei, eu não tenho o que comer nesses 3 dias, irmão, diante de Deus. Olha aqui para mim, sabe o que eu falei para o menino? Jejua. Falei, tu já fez pelo menos 2 jejuns de 3 dias na água e não morreu. Não é agora que vai morrer. E do outro lado falou, pai, você não está falando sério. Falei, tô. E você sabe que eu tô. Você não quer que eu esteja, mas você sabe que eu tô. Eu falei, já acabou. Ele estava me ligando, era sexta à tarde. Para ele era como se fosse sexta no almoço. Falei, já acabou a sua aula de sexta. A próxima aula é só segunda. Nem aula você tem. Vá para a casa de oração. Lá onde ele está tem uma casa de oração, onde ele estava na época, né? Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Falei, vá para a casa de oração. Cada aluno tinha que pagar pelo menos 4 horas por dia na casa de oração. Falei, você foi ir para buscar Deus, filho. Vá para a casa de oração. Se você não tiver força para levantar, passa 3 dias deitado orando. Por mim, inclusive, abençoando seu pai. Eu não vou te mandar o dinheiro. É lógico, irmão, que até eu, que tive o treinamento para ser firme, estou em choque. Minha cabeça está pensando, o menino é um exemplo. O que custa ceder uma vez? Meu coração, e eu sabia que era o testemunho do Espírito Santo, dizia, se você ceder na primeira, você estragou o menino. Então, naquele momento, eu fiquei firme. E falei, não tem negócio. É lógico que a sabedoria nos ensina algumas coisas. Não falei nada para a mãe do menino. Esperei passar os 3 dias. Depois que eu mandei o dinheiro, o menino já tinha comido, estava vivo, estava bem. Lá vou eu conversar com a dona Kelly. Falei, esse nosso filho é uma benção. Ela, e não é? Eu falei, não, você não está sabendo a última. O menino fez de novo 3 dias de jejum na água. Minha mulher fez uma cara assim de orgulhosa e diz, glória a Deus. Aí agora que ela estava feliz com o filho que tinha, falei, agora eu vou contando. Falei, tá certo que eu tive uma participação.
Ela falou, você é um pai muito inspirador. Eu fiquei constrangido, falei, dessa vez não foi só a inspiração. Me olhou e disse, como que é? Eu falei, não, dessa vez eu mandei ele jejuar, não foi inspiração não. Ela falou, toda vez que você tem um comando de Deus, vale a pena obedecer. Eu falei, também não foi de Deus. Ela olhou, o que você está falando? Eu falei, não, mandei ele jejuar porque eu queria que ele jejuasse. Ela olha para mim e diz, o que você não está me contando? Eu falei, o que eu não estou contando é que ele gastou o dinheiro antes da hora. E eu tinha combinado com ele que eu não ia mandar dinheiro. Ele me ligou pedindo dinheiro para comer e eu falei que não ia mandar. Quando ela foi mudando a cara, eu falei, e antes de você me perguntar se eu fiz isso com o seu bebê, ele não é mais seu bebê. É maior de idade, está falando em casamento. Eu falei, amor, até eu estou com o coração apertado, mas eu tenho certeza que isso foi um comando de Deus. Olhei para ela e falei, nesses anos todos de casado, foi uns 3 anos atrás, a gente já tinha mais de 20 anos de casado. Você me viu alguma vez obedecer essa liderança errada? Ela falou, nunca. Eu falei, confia, porque eu também estou precisando confiar. Eu fiquei em choque com o que eu fiz. Você sabe que eu fui firme a vida inteira, mas eu nunca cheguei nesse nível. Eu falei, tem uma lição para esse menino aí. Eu até falei para ele aquilo que meu pai falava a vida inteira, eu tinha raiva de ouvir. Um dia você vai entender e vai me agradecer. Vocês lembram dessa? Gente, me senti vingado falando isso pro meu filho. Um dia você vai entender e vai me agradecer, menino. Ok, o tempo passou. Quase 2 anos depois, ele me liga. E quando ele me liga, ele diz, papai, estou ligando para te agradecer. Eu falei, o que, meu filho? Tu me deve muita gratidão. Eu estou ligando para te agradecer aquele jejum compulsório. Ele falou, o senhor na época falou que um dia eu ia entender e te agradecer. Eu achei que esse dia ia demorar. Mas eu estou ligando para te agradecer. Ele falou, se você tivesse me poupado do desconforto que eu passei aqueles 3 dias, o senhor também teria me poupado do processo de amadurecimento que aquilo me provocou. Porque depois dos 3 dias eu liguei para ele e falei, filho, você aprendeu a primeira lição. Eu não vou te socorrer. Tenho certeza que você vai levar bem a sério. Segunda lição. Se cuidando direitinho do orçamento, se tiver um imprevisto e o dinheiro acaba antes. Ele falou, aí eu posso te ligar? Eu falei, também não. Se acontecer isso e não faltou, o problema não foi falta de responsabilidade, a sua próxima lição a aprender se chama fé. Falei, quantos milagres de provisão você viu dentro de casa enquanto era criado pelo seu pai? Ele falou, muitos, papai. Eu falei, está na hora de você descobrir o seu Deus e não só o Deus do seu pai. Está na hora de você começar a ter as suas experiências. Então, se faltar, nem cogita me pedir, porque eu não estou nem aí porque você está passando. É hora de você crescer. Deus faz um paralelo e diz, como a águia que carrega os seus filhotes nas asas. Irmão, só existe um momento na história de algumas águias onde isso acontece. É quando ela tira do ninho e no meio do voo, ela dá uma sacolejada na asa e diz, te vira. E faz isso lá do alto do penhasco. Para que o filhote tome um susto, comece a voar e se obrigue a crescer. Deus está dizendo, como a águia, eu carreguei vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Agora que chegou o limiar da terra prometida, eu estou sacolejando a asa e dizendo, cresça. Isso é parte de um processo. Você vai ver isso na natureza, você vai ver esse padrão nas famílias bíblicas, você vai ver Deus usando paralelo e dizendo que trata. Mas nós decidimos ser melhor do que todo mundo, até de Deus, e não deixar os filhos mais passar por processo. E a gente não tem noção do problema que isso ainda vai virar. Não é só o que já virou, é do que ainda vai virar. 2 meses depois do jejum compulsório, acabou o dinheiro do meu filho de novo. 2 dias antes do mês terminar. Primeira coisa que ele pensou, quem jejua 3, jejua 2. Ele está lá na casa de oração, e uma hora ele falou para Deus, Deus, eu não estou com vontade de jejuar hoje não. Eu já fiz isso muitas vezes de boa vontade para te buscar. Mas só porque eu estou em apuros, não. Ele falou, eu fico lembrando do que meu pai me falou, de que está na hora de eu descobrir o meu Deus. Ele falou, eu quero ver o Senhor agindo na minha vida, eu quero ver a sua intervenção, quero ver o seu mover. A maioria aqui sabe na prática que o início da oração, a coisa parece meio fogão a lenha e não a gás. Você não começa acelerado. Mas daqui a pouco, enquanto ele insistia na oração, algo começou a acender dentro dele. De repente, a fé deu aquela faísca de ignição. E ele começou a entrar nesse lugar de certeza de que Deus faria algo. E de repente, o Espírito Santo falou com ele, vá para a cafeteria agora. Ele saiu da sala de oração, foi para a cafeteria, pegou a fila, sem dinheiro. As pessoas foram sendo atendidas. Quando faltava um só na frente dele, ele seria o próximo. E esse cara foi pagar o pedido dele, de repente ele para, olha para trás, fala alto, meu filho ouviu, o que esse menino pegar hoje aqui por minha conta? Eu teria dado glória a Deus que nem você, sabe que
Sabe o que meu filho falou? Não, que é isso? Eu falei, meu filho, tu na fila, esperando algo acontecer. E fala, o que é isso? Ele fala, pai, acho que foi o susto. Eu falei, me diga que o cara insistiu e você cedeu. Eu falei, o cara insistiu, eu só não cedi tão rápido. Não faço questão de dizer, não, cara, fica tranquilo, resolve a sua aí. Aí o cara insistiu tanto que meu filho, constrangido, pediu um copo de café só. Eu falei, me vê um copo de café. Ele falou, você não veio aqui só para tomar um café? Com certeza você ia comer alguma coisa. Não, só o café tá bom. Aí ele falou, não adianta eu tentar tirar isso de você. Falou para o funcionário da cafeteria, você atende ele provavelmente todo dia. O que normalmente ele come? Não, ele gosta desse tipo de muffin. Ele falou, me dê. Pegou, pagou, pegou o troco, colocou no bolso do meu filho. Falei, isso é o que Deus falou com você agora há pouco, na casa de oração. A fé do menino surtou. Você já teve um surto de fé, meu filho teve um surto de fé. Ele enlouqueceu. Eu posso viver o cuidado de Deus. Em um ano que ele ficou lá, ele teve 3 dessas, de gente pagar na hora H, na hora do caixa. Fora outros milagres de provisão. Então, os processos geram desconforto na hora, mas geram crescimento. Então, agora 2 anos, quase 2 anos depois do jejum compulsório, ele me liga e diz, pai, eu quero te agradecer. E ele me disse, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, você teria me roubado a maturidade que o processo provocou. Ele disse, com certeza, se o senhor me atendesse no primeiro mês, eu ia me sentir na liberdade de chorar todo mês. Ele disse, foi um choque o que o senhor fez, mas me ensinou a lição. Mas quando o senhor também me ensinou a ter fé, o senhor me ensinou outra lição tão importante quanto, e uma não substitui a outra. Ele falou, pai, eu quero te agradecer. Nessa hora eu falei, filho, depois de quase 2 anos, a gente nunca teve uma conversa séria e profunda. Você ficou com raiva do seu pai no dia que eu falei que não ia mandar o dinheiro? Ele falou, raiva não, pai, raiva é muito forte. Eu fiquei indignado. Eu falei, o que te fez sentir a indignação? Ele falou, a primeira coisa que eu pensei, que tipo de pai é esse recurso da comida para o filho? Eu falei, em momento nenhum você pensou que filho é esse, que não ouve o conselho do pai para fazer assim? Eu falei, não, na minha parte não pensei em nada, só na sua. Eu falei, como é que você lidou com isso? Ele falou, pai, eu ainda estava indignado. E de repente me ocorreu um pensamento. O senhor sempre fala que não dá para avaliar um time por uma partida, que a gente tem que olhar o campeonato todo. Eu decidi pensar quem é meu pai ao longo de toda a minha história, e não só no momento que ele disse não para mim. Tudo o que eu conheço de você na minha vida inteira não combina com o que eu sentia sobre o momento. Você sempre foi presente, você sempre foi responsável, você sempre demonstrou amor, você sempre se preocupou comigo, você sempre investiu em mim. Então aquilo que eu estava sentindo no momento não combinava com o resto. Então eu decidi dar um voto de confiança. E dizer, se meu pai está dizendo que um dia eu vou agradecer, eu tenho que esperar a hora e entender o que é que ele está fazendo. Porque ele falou, pai, eu não consegui entender na hora. Eu te dei o voto de confiança, baseado no seu histórico de quem você é. Na hora que ele falava isso comigo, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você comece a pregar e ensinar sobre maturidade, sobre os processos de amadurecimento. E eu quero que você conte essa história do seu filho. Porque quando você estiver terminando a mensagem, chega nela e diz, eu quero que você chame as pessoas a me tratarem como seu filho fez com você. Não me avaliarem por um momento que elas não entendem, mas avaliarem o meu histórico. Irmão, quem é Deus ao longo de toda a sua vida? Quem é Deus ao longo da história? Quem é Deus de acordo com a informação da palavra de Deus? A Bíblia diz que Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não pode mentir. A fé, ela se apoia no caráter de Deus. Um Deus está acima de qualquer suspeito. Agora, qual é o nosso problema? Como a maioria da nova geração já não passa processos dentro de casa, quando Deus começa a usar o processo, ele não consegue entender o que está acontecendo. Porque muitos da nova geração não são corrigidos ou disciplinados dentro de casa. Quando eles vão lidar com Deus, que diz o pai corrige o filho a quem ama, eles piram o cabeção. E deixa eu te dizer uma coisa, você pode não ter tido correção em casa. Deus não vai rebaixar o nível da criação que seus pais te deram. Ele vai dizer, se eles não fizeram direito, o problema é deles e seu. Eu vou te tratar como todo pai deve tratar o filho. Eu corrijo o filho que amo. Agora, tem um monte de gente, irmão, estava lendo semana passada, aquele livro do John Fox, de 1500 e tanto, o livro dos mártires. Ele volta desde os dias dos apóstolos, dos pais da igreja, ele corre a perseguição romana, ele vai até os dias da reforma, passa por Inquisição, e esse camarada fala do quantos cristãos ao longo da história sofreram para que a fé chegasse até nós.
O nível de resiliência que eles tinham, que eles aguentavam, era algo fora de sério. Hoje em dia, se Deus não falar sim para tudo que o crente pede, ele já está desviando. Por quê? Porque ele não tem referência de processo. Ele não tem mais referência na criação dele do que é limite, do que é pai e mãe que diga não, do que é dizer não, senhor, não pode, pelo menos agora. E isso está gerando uma reação em cadeia no comportamento emocional, na maneira como ele estabelece em famílias e na nossa relação com Deus. Então nós precisamos entender e voltar a falar, ensinar largamente que Deus trabalha com processos. O que é que você acha que significa Tiago capítulo 1, versículo 2? Irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Para a maioria, só a expressão motivo de alegria já assusta. Como ter alegria? Mas Deus não falou nem só alegria. A Bíblia diz motivo de toda alegria, motivo de grande alegria. E por que eu vou me alegrar? Não é por causa da aprovação, é por causa do que o processo vai produzir no final. Então, ele diz assim, sabendo, verso 3, que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A NVI traduziu isso assim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus lida com processos. Foi terrível o que eu passei depois daquele acidente. Foi terrível para mim, em termos de desconforto emocional, o que eu passei ao longo de 25 anos de ministério. Mas hoje, entendendo tudo do prisma de Deus, se eu pudesse voltar no tempo, escolher passar ou não passar, eu escolheria passar tudo de novo. Porque hoje eu consigo ver com clareza onde essas coisas me trouxeram, o que elas produziram em mim. E a semelhança do meu filho, eu consigo de vez em quando dar uma ligadinha para Deus em oração e dizer muito obrigado, porque você não me poupou do desconforto do processo, para não me poupar da maturidade que viria dele. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Só para dar um psicológico. Olhe para cá um instante. Desculpa se a maneira como esse assunto mexe comigo me fez em algum momento parecer rude. Mas a minha intenção é provocar muitos. Provocar pais que ainda têm tempo de consertar as coisas com filhos que não estão tão crescidos. Provocar filhos que talvez já foram crescidos, mas precisam repensar a maneira como foram criados. Provocar futuros pais para que tratem os filhos de forma diferente. Eu estava conversando com um pastor amigo lá de Curitiba, o Odilon. A igreja deles, eles têm uma escola. Eu falei, Odilon, nesses anos todos de escola, mudou muito a maneira dos pais decidir qual é a escola? Ele falou, demais. Nem expliquei para ele o que eu queria saber. Só falei, o que mudou? Ele falou, Luciano, antigamente, os pais vinham para a escola sem os filhos. Sentavam, perguntavam qual era a metodologia do ensino, qual era a filosofia do ensino, quais eram os materiais aplicados. A última coisa que se perguntava era quanto custava. E os filhos só apareciam no dia em que, depois de matriculado, iam começar a aula. Eu falei, e agora? Ele falou, agora os pais vêm para a escola com os filhos. Solta os meninos para correr na escola, não presta atenção no que a gente está falando de metodologia, de material, e depois eles perguntam para os filhos, vocês gostaram da escola? Quer estudar aqui? E aqueles pirralhos que não sabem nada da vida ou de educação, eles é que decidem a escola que eles vão. Gente, nós não podemos olhar para isso e dizer que está normal. Como que as crianças estão tomando as decisões? Porque as famílias estão se voltando totalmente para esses reizinhos fazerem o que querem, achando que isso é bonito, achando que é algo que você não teve, que vai fazer bem. Deixa eu te dizer, não vai fazer bem para eles, não vai fazer bem para você depois. Deus não vai negociar os princípios dele. E a forma como ele vai tratar aí você é muito específica. A razão pela qual Deus quer que a gente saiba disso é porque se a gente não souber e não tiver o devido entendimento, nós vamos espanar no meio do processo. Tem muita gente que não consegue lidar com um Deus diferente daquele que o tempo todo dá tudo que eles querem. Lembra da mulher de Jó? A hora que começam as perdas, amaldiçoe seu Deus e morre. Deus só serve se for para abençoar a gente e fazer tudo que a gente quer. E esse tipo de gente não suporta a prova. Jó fala com ela o que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca.
E diz assim, ainda que ele me mate, eu louvarei. Na verdade, Jó não está dizendo que Deus ia matar de verdade. Mas o que ele está dizendo, pode parecer que ele está querendo acabar comigo, que ele está vindo com tudo para cima de mim. Eu vou louvá-lo. Ele sabe o que faz. É ele que entende das coisas, não sou eu. Foi essa fé simples que meu filho conseguiu ter. Meu pai é mais vivido do que eu. Meu pai é um cara sério. Meu pai me ama. Eu preciso confiar que em algum momento eu vou entender a escolha dele. Quando meu filho finalmente casou, e foi mais ou menos período de 1 ano depois do tal do jejum compulsório, até menos do que isso. Eu chamei ele para outra conversa e falei, filho, nós os pais, tanto eu como o pai da esposa dele, nós encorajamos eles a casarem até antes do que eles tinham planejado. Mas eu falei, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Você vai cortar o cordão umbilical, inclusive financeiro. Falei, você quer casar, eu te apoio, eu te aplaudo, eu te encorajo, mas eu não banco você. A responsabilidade de bancar a sua casa é toda sua. E nas contas que você me fez, depois de casado, você tem um furo de $500 no seu orçamento mensal. O que é que você vai fazer para cobrir isso? Você tem que ter a resposta para isso antes de casar. Ele falou, pai, eu não posso trabalhar de imediato porque meu visto é de estudante. Mas eu devo pegar o green card em poucos meses. Minha nora tem cidadania americana. Os dois estavam estudando lá quando casaram. Ele falou, e depois disso eu já posso trabalhar e resolver os 500. Falei, até lá. Ele falou, eu poupei dinheiro esse tempo todo para segurar esses primeiros meses. Eu falei, eu não vou te socorrer. Ele falou, pai, fica tranquilo. O Senhor me ensinou 2 lições. A ser responsável e a confiar em Deus. Fica tranquilo. Ele volta da lua de mel. Uma semana depois que voltou, ele já me chama e diz, papai, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Foi o pastor da igreja da Priscila, porque quando casou ele mudou para o estado dela. Me convidou para assumir o pastorado dos jovens e adolescentes da igreja e também oferecendo um salário de $2.500. Cobri os 500, sobrava 2 contos por mês. Eu falei, que bênção, filho. Ele falou, pois é, pai, é uma bênção. Mas eu falei para ele que só aceitava se fosse como voluntário. Eu falei, você o quê, moleque? Falei, pai, eu falei que só aceitava trabalhar se fosse de graça. Eu falei, você tem família para cuidar agora. Ele falou, eu sei disso. Ele também me falou isso. Eu falei, te ocorreu que eu e ele estamos certos? Ele falou, pai, presta atenção. O Senhor me ensinou a ser responsável, então não espera que eu seja irresponsável. Eu aprendi a lição. O Senhor também me ensinou a ser homem de Deus. O Senhor me mandou vir para essa nação com a mentalidade de dar, não de receber. É isso que eu vou fazer. Eu vou dar sem nada em troca. Ele falou, mas eu estou fazendo isso debaixo de orientação. E o Senhor me ensinou a viver a liderança do Espírito Santo. Então o que eu posso dizer para você nesse momento é o seguinte, assista o que Deus vai fazer na minha vida. Eu pensei, criei um monstro. Fiquei lembrando das dores de barriga que eu dava nos meus pais, quando dava meus passos de fé lá atrás. Falei, sua esposa está aí do lado, tá, deixa eu falar com ela. Falei, filha, você está de acordo nisso? Ela falou, não estou só de acordo, nós estamos tão felizes, pai. É como se a gente tivesse ganhado na loteria. Eu pensei, isso aí se merece. Naquele mês ele postou uma música no canal dele no YouTube, que em 1 ano teve 50 milhões de visualizações, o clipe. 1 ano. Detalhe, se você perguntar para meu filho se ele é um cantor, ele vai dizer que não. Recebeu o propósito de um monte de gravadora pelo sucesso. Ele falou, não, vocês não entenderam nada. Não estou atrás de nada disso. Só que aquilo promoveu ainda mais o canal e a combinação de tudo, para encurtar a história, só do YouTube. Ele recebeu naquele primeiro ano trabalhando de graça mais do que a igreja estaria pagando para ele. Ele tem vivido muitos milagres. E naquele dia ele estava me dizendo, se você tivesse me poupado do desconforto daqueles 3 dias de jejum, eu não estaria vivendo nada disso. Eu não seria o homem que eu me tornei e nem o homem de Deus que eu estou aprendendo a ser. Ele falou, pai, eu tenho que te agradecer. E diz, você tem que ensinar essas coisas. Eu falei, Deus já acabou de falar comigo sobre isso. Ele falou, é sério, pai. Tanto maturidade natural como espiritual. O Senhor tem que ensinar essas coisas.
E foi por isso que naqueles 40 dias eu decidi transformar esse ensino em algo abrangente. Eu gostaria que nós terminássemos orando. E eu quero orar de uma forma mais específica por um tipo de pessoa do que pelos demais. Vamos orar pelos dois, mas mais específico por um. No natural, os médicos falam dos pré-adolescentes como um grupo que sente o que se chama de as dores do crescimento. Quando eles começam a esticar, e é literalmente isso, não é só crescer e esticar, eles têm dor nos ossos, dor nos músculos, dor na junta. É impressionante. Porque aquilo está indo rápido. E alguns de vocês, num paralelo emocional e principalmente espiritual, estão sentindo as dores do crescimento. Deus tem te permitido passar por circunstâncias que estão esticando você. E eu quero orar por aqueles que estão sentindo as dores do crescimento. Eu sei muito bem o que é isso. Já passei muito essas esticadas de Deus. E se existe algo que eu e você precisamos lembrar na hora da dor, é que Deus não nos abandonou. Ele nunca nos abandona. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, vai parar na casa de Potifar. A Bíblia diz, mas o Senhor estava com José. Porque Deus não está com você só quando está dando tudo certo. Mas ainda num certo sentido as coisas pareciam estar dando certo, porque mesmo como escravo ele está prosperando. Mas daqui a pouco ele é preso injustamente e vai para a cadeia. E a Bíblia diz, e o Senhor estava com José. Porque Deus não está comigo ou com você só quando está acontecendo o que a gente gosta. José precisava daquele treinamento. Ouvi um pregador dizer que nos 7 anos nos anos na casa de Potifar, ele aprendeu a gerenciar a prosperidade que ele teria nos 7 anos de vacas gordas. Mas na prisão ele foi treinado a gerenciar a escassez que ele enfrentaria nos 7 anos de vacas magras. Irmão, Deus estava trabalhando com José. Ele não podia ocupar o lugar e a posição que ele ocupou sem passar por um bom processo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor o provou. Cada promessa que você recebe de Deus de algo extraordinário vai apertar você, vai esticar você no caminho. Porque você tem que chegar lá pronto e não despreparado. E eu creio que nessa noite Deus quer trazer um entendimento espiritual, não só racional, do amor dEle, do cuidado dEle por você. Então, embora eu quero orar com todo mundo de uma forma especial, todos aqueles que estão passando por algum momento que dá para a gente classificar aí de as dores do crescimento. Isso não significa que você é imaturo. Talvez você seja muito mais maduro que a média, mas Deus quer te levar além do que você chegou e você está vivendo isso. Eu quero te dar liberdade, não quero que isso seja uma obrigação nem um constrangimento, de sair do seu lugar e vir aqui para frente. Nós vamos orar juntos. Eu lembro de momentos onde o bálsamo de Deus respingava na dor de um coração e de uma alma que não entendia o que estava passando. Eu creio que nessa noite Deus quer trazer isso de uma forma assim sobrenatural. Eu quero que você esqueça quem está perto de você. Eu quero que você derrame seu coração diante de Deus. Alguns de vocês estão lutando com um nó na garganta e com a vontade de chorar que nem você entende. Não luta não. Nem eu sei te explicar o que está acontecendo. Mas Deus está mexendo com alguns de nós de uma forma diferente. E nessa noite Ele não te trouxe aqui apenas para que você tivesse instrução, ou explicação, entendimento de princípios. Ele quer fortalecer você, para que você suporte o processo, cresça, chegue aonde Ele quer que você chegue. Coloca a sua vida diante de Deus. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Talvez você queira ser honesto e dizer, Deus, está doendo, eu estou me sentindo assim. Talvez você não queira falar nada, apenas permanecer em silêncio diante dele. Talvez você queira fazer como Ana, que a Bíblia diz que ela chorou e derramou sua alma diante do Senhor. Mas fale com Deus. Expresse isso com ou sem palavras. Espírito Santo, vem sobre nós. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Eu oro que seja uma noite de fortalecimento, não só de entendimento racional. Eu oro por entendimento espiritual da Tua palavra. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Espírito Santo pode produzir. E acima de tudo eu oro por bálsamo. Que o Espírito da fé sopre no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que a capacidade de entender Teu amor, Teu cuidado,
que o Senhor é o Deus que não abandona, que não desampara, que está conosco mesmo quando passamos aquilo que não entendemos, que isso se manifeste no coração de cada um deles. Entendimento espiritual, consolo sobrenatural. Nós clamamos pela combinação dessas coisas essa noite, porque, meu Deus, queremos viver a plenitude do que o Senhor tem. Não queremos ser os filhos que por imaturidade são nivelados aos escravos. Nós queremos viver a herança, nós queremos viver a plenitude da herança. Então clamamos ajuda, clamamos graça da parte do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama o teu amor sobre o coração de cada um aqui hoje, e ajuda-nos, Pai, a trazer maturidade para os nossos filhos, a ordenar nossas famílias, a saber, ó Deus, lidar até com filhos espirituais, os discípulos. Mas acima de tudo, ajuda-nos a entender a Tua paternidade, a confiar no Senhor, a nos sujeitar aos Seus processos. Que nenhum de nós seja chamado de rebelde por não aceitar o tratamento de Deus. Nós queremos viver a plenitude do que o Senhor tem. E abençoamos hoje cada um dos nossos irmãos e irmãs. Os abençoamos em nome do Senhor Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Olhe para cá só um instante. A Bíblia diz, quando os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o rei acabou chamando de Sadraque, Mesaque e Abednego, é a forma como nós conhecemos. Quando eles foram lançados na fornalha, a Bíblia diz que não queimou nada, nem um fio de cabelo. Nada. Nada deles ou do que eles vestiam. Mas a Bíblia mostra que uma coisa queimou. O rei Nabucodonosor pergunta aos seus assessores, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Ele diz, é verdade, rei. Ele diz, eu vejo 4. Em vez de 3, ele diz, vejo 4 homens soltos, andando livremente na fornalha. A única coisa que o fogo teve o poder de queimar eram as amarras que prendiam eles. Deus não vai deixar você entrar na fornalha porque Ele quer destruir você. Ele quer destruir aquilo que te prende. Ele quer liberar você, mas Ele tem processos. Jesus fala para Pedro, Lucas 22, Simão, Simão. Por 7 vezes na Bíblia, Deus chama alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Abraão, Abraão, Simão, Simão, Marta, Marta. Por 7. Em todas as 7, o que vem depois é uma crise. Eu acho que se Pedro já tivesse a revelação, já tinha gelado a espinha só de ouvir Simão, Simão. E de Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Irmão, conversa estranha. Ou como diria o carioca da Baixada, sinistra. O diabo pediu para peneirar vocês. Imagina Pedro dizendo, o Senhor não permitiu, né, Jesus? Jesus diz, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que ele está dizendo? Permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta. Isso não significa que eu estou te abandonando. Eu intercedi para que a sua fé não desfaleça. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, e quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Esse processo vai endurecer você, vai fortalecer você. E depois de passar por ele, eu vou contar que você use o que você recebeu nesse processo para fortalecer seus irmãos. Pedro quase não suportou a peneira, negou o Senhor 3 vezes, chorou amargamente. Mas nós vemos um grande líder se levantando com a resiliência fora do comum depois. Deus não nos poupa dos processos, Ele usa os processos para destruir o que Ele quer tirar da nossa vida e nos tornar melhores, para nos refinar. Quem está entendendo, diga amém. Alguém tem que tirar esse microfone de mim e terminar essa reunião. Eu creio que nesses dias Deus não vai apenas trazer palavras que te ajudem a entender a maneira dele lidar conosco. Eu creio que nesses dias a unção de Deus vai fluir de formas muito diferentes nesse lugar. E Deus vai acelerar algo dentro de alguns, vai liberar algo da parte dele na vida de muitos de nós. Eu creio que serão dias especiais de conferência. E eu quero que você creia para ser profundamente ministrado pelo Senhor.